Queridos irmãos, hoje deu tudo errado. Não sei o que aconteceu. Queria fazer o live stream, estava funcionando e de repente acabou. Então queria gravar a pregação para vocês, o culto para vocês, e de repente caiu a luz. Então também não deu certo. Agora eu decidi, eu vou fazer essa pregação para vocês ouvir. Então estou aqui no meu escritório e quero fazer a nossa pregação de hoje mais uma vez. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Semana passada, começamos a falar sobre os 5 pilares da nossa vida de fé. O primeiro foi somente a fé, que fala que somos salvos somente através da nossa fé, e não pelas nossas boas atitudes, nossas boas obras ou qualquer outra coisa. Porém, tudo isso faz parte da nossa vida de fé. Ou como Tiago fala, portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhando de ações, é coisa morta. Não existe um cristão salvo que não haja no reino de Deus. A fé e as obras andam junto, mão em mão. E se um não fizer parte do outro, então alguma coisa errada na sua vida cristã está acontecendo. Pela fé, somos salvos. Mas se isso não traz obras, atitudes na nossa vida, então a pergunta é, será que nós já aceitamos de verdade o presente de Deus que nós recebemos no Natal na nossa vida? Ou será que nós deixamos esse presente embrulhado, bonitinho, empacotado embaixo da árvore? Achamos bonitinho de ter, mas não abrimos. Hoje eu quero continuar com o segundo pilar, que é somente a graça. E para nós entendermos melhor isso, eu quero começar com uma pequena história que vai nos acompanhando durante a pregação. 4 pessoas, um piloto, um professor, um pastor e um caminhante viajante, estava em um pequeno avião quando houve um problema com o motor. O piloto diz: temos apenas 3 paraquedas. E como esse avião é meu, eu vou ficar com um deles. Ele o colocou e saltou fora do avião. O professor disse: sou brilhante, o mundo precisa de mim. Então, vou pegar um paraquedas e também saltar fora. Então o pastor disse ao caminhante: não quero ser egoísta. Pega você o último paraquedas. O caminhante respondeu: ainda restam 2. Um para cada um de nós. O professor saltou com a minha mochila, em vez de saltar com o paraquedas. Pois é. Eu já conheço essa história há alguns anos. Quando eu morava em Rolândia, o pastor da igreja que eu participava contava essa história numa pregação sobre a graça de Deus. O querido professor pensou que ele está fazendo tudo certo, mas ele colocou toda a confiança que ele tinha em um pensamento incorreto. Existem muitas pessoas que vivem a vida de fé assim. Para eles, a garantia da salvação é baseada no raciocínio deles. Tudo vai acontecer como eu imagino. Eles acreditam assim: se eu for regularmente na igreja, se eu ser batizado, se eu fizer tudo certo, tudo correto, então Deus vai me aprovar e eu vou para o céu. E assim acontece que pessoas chegam num ponto onde pensam: se eu fizer tudo certo, não pode nada, mas absolutamente nada derrubar meu mundo. Só preciso fazer uma batalha espiritual, só preciso ter fé suficiente, só preciso fazer isso ou aquilo, então nem o coronavírus vai ter poder sobre a minha vida.
Pois é. E eu, com um pequeno pastorzinho alemão, eu penso assim, mas eu estou ainda treinando a andar sobre as águas, e isso nem dá certo. Para isso, minha fé está pequena demais. Então, não vou tentar ter fé suficiente para o coronavírus não ter poder sobre minha vida. Existem muitas pessoas que pensam que só através da lógica delas tudo vai dar certo, mas estão enganados. A Bíblia diz em Romanos: todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus. Com outras palavras, quem não faz parte da presença de Deus, não é do time dele, então ele é um contraente, um inimigo de Deus. Tiago fala assim numa forma mais drástica, mais direta com Paulo. Ele diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, consistiu ser inimigo de Deus. Tiago 4:4. A dificuldade é que ninguém é bom o suficiente para se qualificar para fazer parte do time de Deus. Você só vai entrar no time se o treinador chama você. Mas isso não depende da sua qualificação. A avaliação foi entregue nas mãos do Filho de Deus. Ele escolhe quem entra. E assim, por meio da morte e ressurreição do Filho de Deus, podemos ser reconciliados com Deus e fazer parte do time de Deus. Mas, voltando para nossa história e nossos pensamentos sobre o paraquedas, vale a pena olhar 2 vezes antes que você dê um salto na sua vida. Talvez você pegou a paraquedas errado. Se o seu paraquedas não tem a graça de Deus por dentro, o Filho de Deus que morreu em teu lugar, então o salto que você vai fazer não vai acabar bem, de jeito nenhum. Deus reconstruiu o nosso relacionamento com Ele. O pecado nos separou dele. Ele entrou no mundo logo depois da criação perfeita de Deus. Essa é a pior doença que existe no mundo. Porque essa doença mata milhões de pessoas diariamente. Existem algumas pessoas que evitam ir ao médico porque não querem descobrir que alguma coisa errada está acontecendo com eles. E assim, existem pessoas que evitam ir na igreja pela mesma razão. Mas ignorar a nossa doença não nos torna saudáveis. E ignorar o nosso pecado não nos torna inocentes. No Código Civil da Alemanha, existe uma lei que diz: ignorância não protege contra punição. Ignorância não protege contra punição. Eu creio que essa lei existe no Brasil também. Sabe, isso vale na nossa vida cristã também. Quando Deus deu a lei para os israelitas, Ele estabeleceu que até mesmo para o pecado que acontece sem eles saber, precisa haver um sacrifício para o perdão. Quando vivemos de acordo com os nossos padrões de o que é certo ou errado, podemos nos sentir bem. Mas isso não nos torna espiritualmente saudáveis. Eu, como estrangeiro morando no Brasil, já passei por alguns momentos que me mostram que os meus padrões de certo ou errado não são adequados vivendo no Brasil. Eu vou dar um exemplo. Um alemão
por exemplo, questiona tudo. É quase sempre de forma direta. Então, você nem precisa perguntar a ele se ele acha uma coisa legal ou não. Ele vai te falar de qualquer forma. Nossa, que tapete estranho vocês têm na sala? Por que vocês colocaram isso? Nossa, quantos quilos você engordou? Você está bem gordo, né? Boa! Eu não gosto dessa comida. Está terrível. Quem acha que estou exagerando, pode conversar com minha esposa Dani, perguntar a ela ou qualquer outra pessoa que já viveu na Alemanha. Os nossos padrões de certo e errado nos enganam. Somente quando somos medidos pela lei, pela justiça de Deus, achamos nossa saúde espiritual. O reino de Deus, você se recebe através das regras dele. E Jesus foi bem claro no que precisamos fazer para entrar no reino de Deus. E assim nós lemos em Lucas 18, 17, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. É isso, irmãos, é o nosso grande desafio na vida. Receber o reino de Deus como uma criança de 2, 3 anos. A minha filha Hannah tem essa idade no momento. Ela está numa fase em que ela sabe exatamente o que ela quer e o que ela não quer. Vou dar um exemplo. Eu gosto de comer bis, esse bar de chocolate. Quando eu vou na geladeira para pegar um bis, pode ter certeza, a Hannah já corre atrás de mim porque ela quer também. Mas depois que eu dou um na mão dela, ela estende a outra mão e diz, Clara. E quando eu dou mais um bis para a Clara, ela junta os 2 bis, estende de novo a mão e diz, mamãe. Ela sabe muito bem, agora é a hora de ganhar presente. Ela faz de tudo para as pessoas mais próximas dela recebam esse presente também. Muitos adultos pensam que para fazer parte do reino de Deus, você precisa fazer alguma coisa. Mas a única coisa que você pode fazer é estender a mão para receber. Tenho mais um pensamento sobre a graça de Deus. Uma das coisas mais saudáveis na vida é tomar regularmente água. E os alemães gostam de tomar água. De qualquer forma, água com gás, água sem gás, água gelada, água quente, tanto faz. Temos o hábito de beber água há muitos anos. Apesar de que normalmente temos água potável disponível em todos os lugares, em torneiras e bebedouros, ainda assim compramos água engarrafadas. Escolhemos pagar caro por algo que podemos receber com baixos custos. Quando você vai num restaurante na Alemanha, nunca, mas absolutamente nunca compre um Tafelwasser, água da mesa. Parece alguma coisa especial, né? Mas na verdade é água da torneira que foi colocada na geladeira. E para um copo dessa água, você vai pagar 7, 8, 9 reais. Isso não faz sentido. Mas nós acreditamos que um produto pelo qual pagamos caro é superior a qualquer coisa que recebemos gratuitamente. Esse hábito é errado. Você encontra também na vida espiritual de muitas pessoas. Algumas pessoas têm dificuldade em acreditar que a salvação é um presente gratuitamente de Deus.
Eles querem fazer algo para ganhar esse presente. Mas isso é o contrário ao verdadeiro sentido. Se eu faço algo para receber uma coisa em troca, então a coisa não é mais um presente, mas é meu salário. O problema é que ninguém pode pagar o preço real desse presente. O preço do presente é a perfeição. E Jesus é a única pessoa que poderia pagar o preço. E assim, ele pagou o preço em nosso lugar. A minha filha Hannah sabe muito bem, ela não tem nada, absolutamente nada para dar. Por isso, ela estende a mão para receber. Para um presente, você não pode fazer nada. Isso você simplesmente ganha. A salvação é um presente. Um presente de Deus para você. Somente por causa da graça de Deus. Não porque você merece, mas porque Ele, Deus, ama você. O amor de Deus é algo inexplicável. O amor de Deus é tão profundo, tão perfeito, que as pessoas usam em grego o termo agape. Não existe um amor mais perfeito que o agape. Esse amor está disposto a dar tudo para salvar nossas vidas. Não dá para fazer alguma coisa para receber esse amor. Ele é totalmente gratuito. Em Romanos 5:8 lemos: Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivemos no pecado. Ou com outras palavras, quando estávamos traindo Ele, quando estávamos longe dele, quando andávamos nos nossos próprios caminhos, quando negávamos Ele, quando magoávamos Ele, quando colocamos os pregos nas mãos e pés do Filho dele para crucificá-lo. Deus nos mostrou o quanto nos ama. Sabe, se nós pudéssemos ganhar nossa salvação, Cristo não teria morrido para fornecer isso. Jesus morreu por nossos pecados, em nosso lugar, para salvar nossas vidas. E assim nós lemos em Romanos 3, 23, 24, todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada. Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Sem exigir nada. Irmãos, isso é um presente totalmente gratuito. Você não pode fazer nada para ganhá-lo. Deus já fez tudo por ti. Antes de que você nasceu, mesmo sabendo que você não vai fazer sempre tudo o que Ele quer, mesmo sabendo que você vai trair Ele, mas Ele deu tudo por você. Então, irmão, só estende a mão, estende a sua mão, pegue e aceite esse presente na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.